Meus amados irmãos, mais uma vez convido-vos, todos vocês, vos convido a gente meditar um pouco na palavra de Deus, edificar-se verdadeiramente com a nossa vida, dentro do entendimento, no conhecimento da verdade do Evangelho de Cristo, a verdade que liberta. Quero convidar vocês para a gente ter agora um momento de edificação. Verdadeiramente, o homem de Deus só pode estar edificando sua fé, sua vida com Deus, através da palavra, buscando e prosseguindo em buscar cada dia mais o conhecimento de Deus pela palavra, tá? É o único meio por onde nós somos edificados pela fé, é o único meio por onde somos, fortalecidos no Senhor, é o único meio por onde somos cada dia mais firmes e firmados no Senhor, pela palavra dele. Muitos estão perdendo tempo, muitos estão priorizando o vã, muitos estão vivendo sacrifício de tolo, sacrifícios religiosos que não servem para nada em relação a Deus. Por não ter o entendimento de Deus, se deixam viver o anátema, o vã, o que não tem nenhum valor para Deus. É tanto sacrifício. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu quero agradecer já a participação do meu irmão Edinaldo Nogueira, que já está comigo aqui nessa noite, nesse momento de sábado. Hoje é 8 horas e 5 minutos. Hoje sábado, não é? Hoje é 10 de junho, 10 de junho. Estamos aqui, nesse momento, nesse horário, nessa ocasião, para vos levar a instrução da palavra de Deus. Verdadeiramente, a instrução da palavra de Deus, que edifica a nossa vida de fé em Deus, para estar firmado nele. Muitos estão perdendo tempo, muitos estão vivendo sacrifício de tolo, onde são devotos e praticantes, vivendo seus rituais, seu flagelo, suas penitências, pagando suas promessas, vivendo seus rituais, vivendo suas vidas de Deus em vão. Em vão. Porque vida com Deus é por meio do entendimento. Não é por meio da religião, da emoção, de uma fé cega. Vida com Deus é por meio do conhecimento, do entendimento dele. Para eu verdadeiramente estar vivendo para ele, na comunhão com ele, estando firmado nele, pela palavra. E eu quero levar para você esse momento de edificação, nesta hora. Amém? Quero aí agradecer a você, meu irmão Edinaldo Nogueira, que sempre está aí também, conosco nesse trabalho, colaborando com o reino de Deus. Você que mora aí no estado de Sergipe, na cidade de Buquim, no sítio de Olho de Água, eu sei que você também colabora, contribui como membro da Igreja de Cristo para a obra do reino de Deus aí na sua cidade, aí no seu povoado. Eu sei que você é um membro do corpo de Cristo que está exercendo a função aí no seu local, na sua cidade de Buquim, no sítio de Olho de Água. Eu sei que você é carta viva de Cristo aí onde o Senhor mora. Eu sei que o Senhor, meu irmão Edinaldo Nogueira, está cumprindo o trabalho no reino de Deus, fazendo a obra de Deus, que é comunicar o Evangelho ao mundo. A obra de Deus é essa, levar Jesus, anunciar ao mundo a fé em Cristo. Essa é a obra de Deus que nós temos que fazer. A obra de Deus não é trabalho de nenhuma religião, igreja ou nenhuma instituição religiosa. A obra de Deus não é nenhuma devoção, consagração, prática, obrigação, cumprimento de nenhuma atividade religiosa. Isso não é obra de Deus. O povo precisa de entendimento. O povo precisa conhecer a verdade. O povo precisa verdadeiramente estar firmado no alicerce que o próprio Deus colocou. Ninguém pode pôr outro fundamento da vida com Deus, além do qual já está posto. O fundamento da vida com Deus não é estar dentro de uma religião, de uma igreja, vivendo a devoção, as práticas, os trabalhos, as obrigações. Vivendo ritual de culto, formalidades cerimoniais. Isso não é vida com Deus.
Você quer saber o que é vida com Deus? Vai examinar nas Escrituras. Não fique aí sendo guiado pelos homens, não. Você está entendendo? Porque senão você vai se perder, como já está perdido muitos dentro dessa direção da religião, da vida religiosa. Porque obra de Deus, vida com Deus, servir a Deus, estar em Deus, é muito diferente do que os homens ensinam dentro das religiões e igreja. Jesus não ensinou isso. Quer aprender o que é vida com Deus? Quer aprender o que é buscar a Deus? Quer aprender o que é estar em Deus? Quer aprender o que é fazer a obra de Deus? Quer aprender aonde adorar a Deus? Quer aprender o que é casa de Deus? Então aprenda de Cristo. Amém? Aprenda de Cristo que Ele ensinou. Porque se você estiver insistindo em continuar levando sua vida dentro do ensino dos homens, dentro das igrejas, você vai se perder. Nós que somos membros da Igreja de Cristo, somos convidados a ser submissos e seguir a Cristo. Não é a ministério, não é a igreja, não é a homem. Você quer aprender a verdade? Aprenda de Cristo. O problema é que muita gente está aprendendo, sabe de quê? Está sendo instruído, sabe por onde? Está sendo formado no seu entendimento como discípulo, sabe de quem? Da sua religião, da sua igreja, dos seus líderes, dos seus grupos, menos de Cristo. Para você ser discípulo de Cristo, você tem que viver a sua vida de regra, de fé e prática, devotando, consagrando sua vida. Não é uma igreja instituição, é a Jesus pela palavra dele. Então, meu irmão Adinaldo Nogueira, que se encontra aí no estado de Sergipe, eu tenho certeza que o irmão Adinaldo Nogueira está aí, nesse local, nesse povoado de Olho de Água, aí na cidade de Buquim, como carta viva de Deus. Eu tenho convicção que o irmão Adinaldo Nogueira está cumprindo o seu papel de luz, porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo, para esclarecer, não é para dar testemunho da minha religiosidade, da minha santidade, é para testemunhar de Cristo, e eu preciso ser essa luz que Deus quer que eu seja, levando o esclarecimento de Cristo, que é a luz de Deus, para os que estão nas trevas. Tenho certeza que o meu irmão Adinaldo Nogueira está cumprindo esse papel como membro do corpo de Cristo. O irmão Adinaldo Nogueira, você, meu irmão Adinaldo Nogueira, você não é membro de igreja nenhuma. Você não é membro de ministério nenhum. Porque Jesus não mandou a gente ser membro de igreja nenhuma. Nós temos que ser membro do corpo de Cristo, para que a gente seja formação da igreja. Não é eu ser membro de uma igreja para estar em Deus, ser de Deus. Eu tenho que ser igreja. Então, eu tenho que ser membro do corpo de Cristo para ser igreja de Deus. Eu não preciso ser membro de uma igreja instituição para ser de Deus. Porque o cartão da igreja de membro, o batismo da igreja que lhe torna um membro dessa instituição, não lhe faz ser igreja de Deus. O que lhe faz ser igreja de Deus é o batismo com o Espírito Santo para a remissão do pecado, que quem batiza com esse batismo é Jesus, não é o batismo da água, para você receber o sinal de Deus, para que você seja propriedade de Deus pelo Espírito Santo, que habita em nós, que é o selo de Deus, a garantia daqueles que vão ser salvos para o dia da redenção. Está entendendo isso? Então, eu creio que meu irmão Adinaldo Nogueira, aí no estado de Sergipe, na cidade de Buquim, no sítio de Olho de Água, esse povoado onde ele mora, que ele é conhecido como Ada, é o membro do corpo de Cristo. Estamos em comunhão. O irmão Adinaldo Nogueira aí em Sergipe e eu aqui em Pernambuco. O irmão Wellington em Pernambuco, o irmão Adinaldo Nogueira em Sergipe, e todos nós, como outros e milhares de irmãos em Cristo, estão fazendo a obra de Deus, que é pregar o Evangelho, anunciar Jesus, convidar o povo a Cristo. Não é obra de igreja, não é convidar ninguém a estar dentro de igreja, é convidar o povo a Cristo, crendo nele pela palavra. E aí a gente está cumprindo esse ministério, e eu já agradeço por Deus, pela sua vida, meu irmão Adinaldo Nogueira. Paz do Senhor Jesus. Vamos agora continuar na instrução da palavra, porque aqui é assim. Aqui não tem blá blá blá, não tem reteté, não tem visão, não tem profecia, não tem Deus está dizendo. Aqui tem o ensino da palavra de Deus, levando para você a profecia que já está escrita e revelada aqui, ó, neste livro santo, chamado Bíblia, que é por onde Deus
fala com o mundo, é por onde Deus leva ao mundo o conhecimento dele. É pela sua palavra. Não é por profeta, não é por religião, não é por líder religioso. É pela palavra dele. O homem só conhece a Deus pela palavra. Amém? Então, eu quero agora convidar você para a gente trabalhar um pouco o conhecimento, né? Analisar, examinar um pouco a palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida continuar em comunhão com Deus, para que a gente continue firme com o Senhor. Devemos estar, não é dentro de nenhuma instituição, devemos estar na palavra do Senhor, conhecendo, praticando, dentro do entendimento verdadeiro, para não apostatar da fé e não viver como negócio de homem dentro do sistema religioso, sendo propriedade, discípulo, não de Cristo, mas das instituições e dos homens que dominam e imperam dentro delas. Mas entre nós, entre o povo de Deus, a igreja de Cristo, quem é o cabeça é Jesus. Quem é o pastor presidente é Jesus. Quem é o sumo sacerdote é Jesus. Quem é o guia das nossas vidas é Jesus. Quem é que nós devemos submeter-se e jurar fidelidade? A doutrina não é a de igreja, é a Cristo. Pois nós que somos a igreja, temos que jurar fidelidade à doutrina de Cristo e seguir por ela. Não devemos jurar fidelidade à doutrina de igreja. O povo está trocando os valores. Os pastores estão falsificando a palavra. Muitos pastores estão trocando os valores. Aonde a palavra de Deus nos leva a ser submisso, a jurar fidelidade, a ser devoto, praticante, fiel, sem questionar. Não é a doutrina de igreja nenhuma. É a Cristo pela palavra dele. Mas tem muitos pastores por aí que faz o povo jurar fidelidade e ser devoto e praticante a doutrina das igrejas. As ordenanças legais estabelecidas pelos homens. Onde o povo está vivendo mais a vida devota aos preceitos dos homens e não a Deus. Logo adoram a Deus em vão, porque estão vivendo o preceito de homens e não de Deus. Aqui você aprende a verdade que liberta. Aqui é o canal que leva a luz de Deus para esclarecer e levar o conhecimento àqueles para que sejam libertos. Aqui não tem nenhuma questão de sabedoria, de teologia, de conhecimento A e B. Aqui tem um conhecimento simples do Evangelho que eu passo para vocês nos meus vídeos de instruções. Vamos estudar, vamos examinar, vamos trabalhar um pouco o conhecimento da palavra para o nosso crescimento espiritual, para a nossa comunhão com Deus, porque comunhão com Deus não é dentro de ritual, de culto, de nenhuma coisa. Comunhão com Deus é pela palavra. Eu só tenho comunhão com Deus quando eu estou conhecendo, vivendo e praticando a palavra. Não é praticando culto, ritual, formalidade religiosa. É praticando a palavra. Na minha vida, no meu viver, o tempo todo, todo dia, toda hora, não é em uma formalidade de obrigação de serviço religioso, em determinado tempo, em determinado lugar. A minha vida com Deus é contínua, de dia, de noite, de manhã, onde eu estiver. Temos que estar continuamente ligado no Senhor, orando todo o tempo. Isso não fala de oração de formalidade religiosa. Isso fala da minha comunicação, da minha comunhão. Deus está sempre ligado com a minha mente no Senhor em todo o tempo. Para que tudo aquilo que vem a mim, eu possa julgar, escolher, decidir, refutar, aceitar ou rejeitar pela palavra. Tá bom? A palavra tem que estar aqui. Para que nós não venhamos pecar contra Deus. Como disse o rei Davi, né? Guardei a tua palavra no meu coração, entendimento, para não pecar contra ti. É isso que nós temos que fazer para ter uma vida próspera com Deus, uma vida sempre em comunhão, firmado nele, é ouvir e praticar a palavra dele. Jesus vai dizer isso lá em Mateus 7:24. Bem-aventurado, homem prudente, é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Pode vir o que vier. Vem os ventos, vem os rios, tempestade, vão combater contra esta casa, mas a casa não vai cair. A casa aqui não está falando de casa literal. Está falando da vida daquele que é prudente. A vida do homem que é prudente, que guarda e pratica a palavra de Deus. Que vive cuidando de si e da doutrina. Mas não é a doutrina de igreja, é a doutrina de Cristo. Ele está firme no Senhor. Esse é o alicerce que nós devemos estar. É a palavra de Cristo. Amém? E aí, meu irmão, venha o que vier.
o que tem de falsos profetas, o que tem de vento de doutrina, derrubando gente aí, o que tem de movimentos vãs, levando pessoas a viver o anátema, o que tem de doutrina herética, o que tem de heresia de perdição, o que tem de falsos profetas, falso mestre, o que tem de revelação mentirosa, que não é Deus coisa nenhuma, que está levando muito, arrastando muito, desviando muito da fé, não é brincadeira. Mas aquele que está na doutrina de Cristo, na palavra, pode vir o que vier, não arrasta esse não. Pode vir qualquer cara com qualquer conversa, maior conhecedor de Bíblia. Se não tiver no Evangelho, vai para lá, meu irmão. Tu pode ter curso de doutor, tu pode ter diploma de teologia, tu pode ter conhecimento, pode ter o que for. Eu estou firmado, não é dentro de nenhuma doutrina de igreja. Nós em Cristo devemos estar firmados, não é dentro de obediência, obrigação religiosa a nenhum homem, dentro de nenhum sistema. Nós que estamos em Cristo, estamos firmados na palavra dele, a doutrina de Cristo. E se alguém vier até nós, não importa quem é esse indivíduo, não importa quem é esse alguém, se alguém vier até nós, se não traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Aparta-te dos tais. Confira isso lá, na carta do apóstolo João, capítulo não tem capítulo, versículo 9 ao 11, porque não tem capítulo. Confira também lá em Romanos, capítulo 16, versículo 17. Nós somos orientados a submeter-se, a guardar obediência e ser vivido na submissão à doutrina de Cristo. Não é viver dentro de doutrina de igreja. Aonde você estiver, seja quem for o indivíduo, seja pastor, seja papa ou padre, seja ancião, seja bispo, seja apóstolo, seja profeta, seja qual for o homem com o título que ele tenha, se não tiver lhe conduzindo, lhe instruindo na doutrina de Cristo, aparta-te deles. Aparta-te do meio deles. Não os sigais, entendeu? A palavra de Deus nos ensina isso. Se você não é discípulo de Cristo, se você não guarda a palavra de Deus, se sua vida não está alicerçada e baseada na palavra de Deus, então continua na tua religião, no teu sistema religioso, no teu ministério e igreja, seguindo o teu líder, homem, que domina sobre você. Mas se você quiser ser discípulo de Cristo, você tem que fazer aquilo que Jesus falou, lá em João capítulo 8, versículo 31. Se vocês guardarem a minha palavra, não é palavra de igreja, não é palavra de pastor, nós somos chamados para ser discípulo de Cristo, não é de igreja nem de pastor. Nós somos chamados para seguir a Cristo, não é igreja nem pastor. Nós somos chamados para ser submisso, reverente e devoto, praticante, consagrando a nossa vida sem questionar a Cristo. Não é a igreja nem pastor, nem a papa nem a padre, nem a sistema religioso. É a Cristo. Jesus vai dizer, João 8:31, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Observe você. De quem você é discípulo? A quem você está seguindo? Qual a palavra que está sendo formada no teu entendimento? Qual a regra de fé e prática que você está vivendo? Qual o conteúdo doutrinário que você está recebendo? E aonde você está firmado? E quem você está seguindo? Reflita nisso, medite nisso, examine isso, para ver se você está na fé ou se já não foste reprovado. Foi o que Paulo disse aos irmãos na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Vai conferindo aí, porque aqui você está sendo instruído pela verdade que liberta. A verdade do Evangelho de Cristo. É a verdade que nos leva ao conhecimento da salvação. É a verdade que nos leva à informação, que nos dá o entendimento para ser livre do engano. O Evangelho de Cristo não é uma religião. O Evangelho de Cristo não é um conjunto de doutrina de nenhuma igreja. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa a cor, a raça, a religião, a nação, a cultura. Não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é bom, se é ruim. Todos só podem ser salvos se crer na verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Foi assim que Paulo pregou
lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. E o próprio Jesus Cristo vai dar essa informação para a gente, que o Evangelho é o único meio de salvação. E quem não crer nele, quem não estiver nele, não é salvo, é condenado. Porque a salvação você só pode conhecer por meio do Evangelho. Porque a salvação não é dentro de igreja, não é guardando ritual, não é guardando cerimonial, não é vivendo caridade, bondade, karma, não é vivendo boas obras, não é estar dentro de nenhum grupo religioso. Marcos 16, versículo 15. Jesus vai ser bem taxativo e objetivo quando ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, todos têm que ouvir. Agora, olha o que Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. O batismo aí não é de igreja não, tá? Eu já expliquei sobre isso. Os pastores pregam isso porque são enganadores da palavra. O contexto aí, Jesus não está falando de batismo de igreja, de ministério. Porque Jesus nunca mandou ninguém levantar nenhuma igreja, nenhum ministério. Igrejas são pessoas. O batismo que Jesus diz aqui é o batismo para a remissão de pecado, que é ele mesmo que batiza aquele que se arrepende e crê nele. Não é batismo de pastor nem de água de igreja. Então Jesus vai dizer: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. É bem simples assim, irmão. Não tem o que enfeitar no evangelho, não. Não tem o que argumentar para ninguém vir para Jesus, não. É pregar o evangelho. Creu, é salvo. Não creu, continua condenado. O homem já está condenado. O homem tem que crer no evangelho para sair da condenação. Jesus disse: eu vim salvar. Ele veio salvar quem? Os homens que estão condenados. Todos que se perderam da presença de Deus. Lucas 19:10, Jesus diz isso. Jesus vai dizer lá em João 3:18, quem nele crê não é condenado. É bem simples assim. Mas quem não crê, permanece, já está condenado. Não tem o que argumentar não, irmão. Não tem questão de você é predestinado. Não tem questão de você só é salvo se estiver na igreja, se guardar o sábado. Salvação é para quem crê. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Mas crê em quê? Em quem? No quê? Crê no evangelho, que leva a informação apontando Jesus para o homem. O evangelho não manda ninguém para a igreja para ser salvo. O evangelho não ensina ninguém a guardar sábado para ser salvo. O evangelho não ensina ninguém a ser dessa religião ou daquela para ser salvo. O evangelho não leva ninguém a nenhuma instituição, a nenhuma religião, a nenhuma igreja, a nenhuma prática, a nenhuma obra, a nenhum sacrifício, nem a karma, nem a penitência, nem a flagelo, nem a nenhuma obra de escravidão religiosa. O evangelho é uma informação que nos dá o conhecimento da verdade. E esse conhecimento nos direciona, nos leva a Cristo. Cristo Jesus, ele é a causa da salvação. A causa da salvação do homem perdido não é uma vida religiosa, não é guardar o sábado, não é estar dentro de igreja, não é ser membro batizado dentro de um ministério religioso evangélico. A causa da salvação do homem pecador é Jesus Cristo. Dá uma lidinha lá em Hebreus 5:9. Tu vai ver lá dizendo assim: sendo ele, Jesus, consumado, veio ser a causa da eterna salvação para os que lhe obedecem. Não é para quem está ali, aqui e acolá. Ele é a causa da salvação para quem nele crê. Está entendendo isso? Eu não queria nem trazer esse conceito doutrinário agora. Eu quero pregar outra coisa, mas Deus ele sempre me conduz. Quando eu me dedico a ministrar, o Espírito de Deus que está em mim vai guiando-me na palavra, para pregar não o que eu quero que você escute, mas para pregar o que você precisa escutar. Pregar uma palavra, uma advertência que adverte, que exorta, que edifica a igreja de Cristo. É isso que nós precisamos. Não é esses sermões faliciosos, esses sermões vãs que o povo recebe dentro de muitas igrejas. O povo está recebendo sermãos, doutrina de usos e costumes, doutrina de moralidade do homem, de santidade do homem. Nós temos que aprender de Cristo.
É a doutrina de Cristo que a igreja precisa congregar. Nós que somos a igreja, membro, que formamos uma igreja, precisamos congregar para ser instruído, orientado, ensinado, corrigido, edificado, repreendido, exortado com a doutrina de Cristo. Não é com doutrina de pastor, de igreja, de A, de B ou de C. Por isso que muitos estão mortos, porque estão longe da palavra, estão sendo privados da verdade, não estão tendo o conhecimento, o aprendizado de Cristo, estão aprendendo de muitas coisas na vida religiosa, vã, mas a vida com Deus é pelo conhecimento da palavra. Cuidado, você pode ser um religioso e não um discípulo de Cristo. Há uma diferença do religioso, seja ele evangélico, católico, espírita, budista, xiita, mormon, testemunho de Jeová, tudo isso é religião. O que é a religião? É o caminho que o homem estabelece para o povo chegar a Deus. O que é o evangelho? É o caminho que Deus estabeleceu para o homem chegar a ele. E o evangelho quem é? O que é? Jesus é o evangelho. Jesus é o caminho. Então seja cristão. Para você estar nesse caminho, você tem que seguir a Cristo. Se você é religioso, seja qual for a religião, você é um adepto de religião. É um prosélito da religião. Há uma diferença do ser cristão e do ser religioso. Eu, para ser cristão, eu tenho que estar na doutrina de Cristo, andando com a minha fé e a direção em Cristo. Agora, o religioso não. Ele anda dentro das obras, das tarefas, das devoções, dos usos e costumes, da formalidade, dos trabalhos, das obrigações da igreja, da religião, que é estabelecida não por Deus, pelo homem. Porque se você pegar o que as igrejas estão ensinando, as religiões ensinam, não é nada do que Jesus nos ensina no Evangelho. Esses ensinamentos não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver. Amém? Vamos para a palavra aqui. Meu irmão Adinaldo Nogueira aqui é assim, viu? O calor sobe quando eu estou pregando a palavra. O fogo queima por dentro. O fogo do Espírito Santo me dando a graça para pegar a palavra. É o vento aqui, é água para tomar, para molhar a garganta, e a palavra que é martelo que esmiuça a penha. É o fogo de Deus que purifica o teu entendimento. É a palavra que tem que ir a você, que está ouvindo aí. Tem que ir a todos para purificar aqui, ó, libertar, iluminar, esclarecer o homem que está preso, oculto da verdade, que está privado do conhecimento de Deus, que está manipulado pelo engano do diabo, levado por falsos profetas, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Os incrédulos estão dentro das muitas religiões. Os incrédulos estão dentro das muitas igrejas. Estão privados da verdade do Evangelho. Estão sendo apostatando da fé. Estão se apostatando da fé. Estão sendo privados da verdade. Porque estão sendo guiados em doutrina anátemas. Estão sendo levados por ventos de doutrina. Estão sendo feitos negócios dos homens. Dentro da mentira deles. Cuidado, irmão. Aqui é assim. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui para continuar. Olha, essa água aqui que eu estou tomando, vou até tomar outro gole. Ela mata a sede do corpo. Agora, ela não mata a sede definitivamente. Ela mata a sede do corpo temporariamente. Depois eu volto a ter sede. Agora, a água que mata a sede do corpo é essa aqui, né? H2O, a fórmula da água. No estado líquido aqui que eu estou bebendo. Essa água mata a sede do corpo. Agora, deixa eu te ensinar uma coisa. Se tu quer matar a sede da alma só quem mata é Jesus. Ele é a água viva que flui dentro de nós como uma fonte que jorra para a vida eterna. Mata a sede da alma. A alma é saciada. A alma encontra paz. A alma encontra segurança. A alma encontra convicção e certeza. A alma encontra a paz e a comunicação com Deus. Quando está em Jesus, Ele habitando em nós. Aleluia.
Jesus disse para uma mulher, mulher, essa água que tu vem buscar aqui para matar a sede do corpo, tu vai beber ela e tornar a ter sede. Agora eu tenho uma água para te dar. Se tu tomar desta água, aceitar esta água que eu te dou, nunca mais tu terás sede, mulher. Aleluia, aleluia. A mulher disse, ô Senhor, será que tu é maior do que o nosso pai Jacó? Ele bebeu dessa água e morreu. Tu vem dizer que tem uma água para nos dar, que vai matar definitivamente a nossa sede? Jesus diz, mulher, se tu soubesse quem é que está falando contigo, ele é maior do que Jacó, ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Isaac, ele é maior do que Gabriel, Miguel, ele é maior do que todos os anjos, ele é maior do que todos os homens, ele é maior do que o céu. Ele é maior do que a terra, ele é maior do que a eternidade. Jesus é Deus eterno, soberano. Ele que mata a sede da nossa alma, ele que nos sacia, ele que nos dá segurança, ele que nos garante, aleluia, a verdadeira promessa da vida eterna. Porque esses que estão por aí, dentro dos locais, dizendo que estão indo para a vida eterna, estão na mentira. Porque o único meio do homem ter a vida eterna é por Cristo. Ele é a vida eterna. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pão que mata a sede. Ele é a porta por onde a gente entra para o caminho da felicidade eterna. Ele é o caminho da verdade que o homem precisa para sair dessa mentira que está andando nesse caminho do mundo. Ele é Deus verdadeiro conosco para nos garantir a nossa entrada no céu. Aleluia. Jesus Cristo. Aonde está a tua fé? Aonde está a tua confiança? Aonde está a tua convicção e certeza de comunhão com Deus? Aonde está a tua paz? Tua paz está quando tu está dentro de um momento religioso? Tua paz está quando você tem um bom salário? Tua paz está quando você está num clube, num sítio, num lugar tranquilo, com paisagem bonita? Aonde está a tua paz? Aleluia! O salmista Davi, ele no momento de aflição, ele diz assim, por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Espera, pois, em Deus. Por que te aflige? Espera, pois, em Deus. Jesus Cristo, ele é o consolo, ele é o conforto, ele é o consolador diante das tribulações, das aflições. Ele é a paz da nossa alma. Ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tua alma só pode ter paz, descanso, segurança, certeza, convicção da vida com Deus, da esperança, da eternidade nos céus, se estiver em Cristo, habitando em você e você guardando a palavra dele. Aí tua alma é convicta. A convicção que eu tenho de vida conciliada com Deus não é dentro de uma igreja, é em Cristo. A convicção que eu tenho de salvo que sou, estou em Jesus, não é porque eu sou religioso praticante da obra da religião, nem porque eu guardo sábado, nem porque eu sou batizado dentro de nenhuma igreja. A minha convicção de salvação é Cristo que me deu, estando em mim, guardando-me e me dando a garantia do penhor de Deus pelo Espírito Santo que habita em mim, me selando para o dia da redenção. A minha convicção não é as minhas obras. A minha convicção não é a minha religiosidade, não é o grupo religioso, não é a minha virtude, não é os meus trabalhos e esforços religiosos. A minha convicção, a minha certeza, a minha segurança de comunhão, salvação, vida com Deus é por Cristo, porque Ele me garantiu isso. Eu estou nele e a palavra dele está em mim, por isso que eu estou aqui pregando ela. Por isso que eu estou aqui, por isso que eu sempre estou ministrando a palavra da verdade, o Evangelho de Cristo, porque só prega a salvação quem está nesta salvação verdadeiramente. Só prega as coisas do alto quem verdadeiramente tem a alegria e a promessa e a esperança das coisas do alto. Por isso que muitos
estão pregando as coisas da terra, prosperidade, vitória, bênção, palavra, isso Deus vai fazer, Deus vai te dar, só das coisas da terra. Esses aí, até agora, estão perdidos, aprisionados, inquietos com as coisas desta vida e não estão buscando a paz do Senhor, a alegria na esperança da vida eterna. Esta é a alegria que nós devemos ter para suportar a leve e momentânea tribulação. Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer no versículo 12, alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação, persevera em oração, suportando a leve e momentânea tribulação, olhando para as coisas que não se vê, porque as que se vê, elas são temporais, vão deixar de existir. Meu irmão, prioriza a tua vida pelas coisas do alto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus mandou os seus discípulos juntar tesouro no céu, não na terra. Jesus mandou os seus discípulos priorizar o reino de Deus na vida dele, não a sua vontade. Agora, deixa eu fazer uma observação aqui sobre essa passagem que eu vi um pastor pregando totalmente errado. Por que é que a maioria dos pastores hoje falsificam a palavra de Deus? A maior causa do tropeço de muita gente dentro das igrejas são os pastores que estão falsificando a palavra, levando interpretação, criando um ensinamento errado para fazer o povo o seu negócio e manter o povo dentro dos seus castelos, seus impérios, suas casas, onde dizem que é de Deus. Eu estava vendo um pastor pregar esse texto que Jesus diz assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. E esse pastor pregou dizendo o seguinte: olhe, faça isso. Jesus mandou buscar primeiro o reino de Deus. Não se preocupe com nada nesta vida, não. Venha para o circo de oração, vá para a campanha, vá para a obra de evangelismo, venha para a igreja, priorize a obra de Deus. Só que a palavra não está falando isso. Quando esse pastor prega isso, ele está pregando mentira. Ele está pregando heresia. Jesus, quando fala buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Jesus não está se referindo aí dentro de contexto, dentro de direção de igreja, instituição, de trabalho religioso, de obrigação de culto. Jesus não está falando disso. Jesus está falando, sabe o que é buscar primeiro o reino de Deus? É você priorizar a vontade de Deus na sua vida. É você negar a sua vontade. Submeter-se à vontade de Deus. Como? Como eu faço isso? Tem gente que entende que se submeter à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, é estar em igreja, é estar em religião, tarefa religiosa, é estar em devoção religiosa, é estar em trabalho, em obrigação religiosa. Não tem nada a ver. Não tem nenhuma base dentro da verdade do evangelho para isso que ensina muitos pastores. Onde eles fazem as pessoas ficar presas no trabalho, na devoção religiosa, sacrifício de tolo, adoração vã. Buscar primeiro o reino de Deus é você se negar, é você se submeter à vontade de Deus, guardando a palavra, colocando a vontade, a direção, a instrução da palavra na tua vida, diante do seu desejo, diante da sua vontade, diante das suas emoções, diante das suas reações, dos seus sentimentos, dos seus ressentimentos, diante da sua direção que você entende que é certa. Você tem que andar submisso à palavra. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. É eu priorizar na minha vida, não a minha vontade, mas a de Deus pela palavra dele. Quando Jesus está lá na tentação, sabendo que ia passar por um grande momento de aflição como homem, Jesus vai orar ao Pai. Olha a oração de Jesus. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. É eu colocar a vontade de Deus superior na minha vida. Priorizar na minha vida a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ainda que seja desconfortável. Porque eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo agora. Você está pensando que viver dentro da vontade de Deus é viver confortável, é?
É viver confortável, é? É viver tendo vitória, é viver tendo prosperidade, é vencer tudo, não ter nenhum problema. Você está pensando que viver na vontade de Deus é isso, é? A vontade de Deus é estreita, é desconforto. A vontade de Deus não é isso que o povo está pregando, não. A vontade de Deus é você se negar, é você sair do conforto, é você se expor, é você suportar, é você renunciar. A vontade de Deus é você não pagar o mal com o mal. A vontade de Deus é você ser verdadeiro diante de situação que leva você a mentir. A vontade de Deus é que você ore por quem te persegue, faça o bem a quem te faz mal, não pague o mal com o mal. Essa é a vontade de Deus, que você seja sincero, reto, verdadeiro, não hipócrita. Essa é a vontade de Deus, que nós venhamos fazer a vontade de Deus. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. Não é estar dentro de igreja vivendo ritual, trabalho, devoção, compromisso, obrigação de religião. Jesus não ensinou isso em canto nenhum. Essa vida de igreja que hoje o povo vive em nome de obra de Deus, onde é pregado dentro das igrejas evangélicas, dentro das religiões, isso é mentira colocada pelo homem. Deus não pede isso. Jesus não ensinou isso a ninguém. Jesus não ensinou ninguém a estar dentro de nenhuma instituição, seguindo nenhum líder. A igreja de Cristo, ela não precisa de um local para buscar a Deus. A igreja de Cristo, ela não precisa de uma igreja para adorar a Deus. A igreja de Cristo não precisa de nenhum ritual, nenhum culto místico, nenhuma campanha, nenhum pacto, nenhuma coisa dessa que o povo vive hoje para receber nada de Deus. A igreja de Cristo já está abençoada, já está de posse de vitória, já está em Deus. A igreja de Cristo é habitada pelo próprio Deus, que somos nós. Casa de Deus não é alvenaria, tijolo, areia e cimento, que dizem que é a casa de Deus. Casa de Deus somos nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, dá uma lidinha lá para aprender isso. Conheça a verdade e seja liberto da mentira. O problema é que muita gente escolheu, tomou a decisão de permanecer na mentira da vida religiosa. O problema é que muita gente tomou a decisão de escolher continuar sendo discípulo de igreja e de pastor. Não querem se converter a Cristo. Não param o ouvido para ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Escapa por tua vida. Cuida de ti, meu irmão, e da doutrina. Tu está mais preocupado com a formalidade religiosa, né? Tu está mais preocupado com a tua vida consagrada e devota aos trabalhos, à obrigação da religião. Mas a palavra não ensina isso, irmão. Cuida de ti, irmão, e da doutrina. A tua vida tem que estar sendo cuidada, priorizada, zelosa na doutrina de Cristo. Cuida que a tua vida esteja sendo guiada, dirigida por meio da fé em Deus, na doutrina de Cristo, irmão. Aleluias. Pregar a verdade é desgastante, viu, irmão? Vou dizer uma coisa aqui para vocês, vou confessar aqui. Pregar a verdade do evangelho é desgastante. O verdadeiro profeta de Deus, o verdadeiro pregador, ele padece, ele sofre. Por que ele sofre? Porque ele fica triste de ver o povo rejeitando a verdade. Ele fica triste de ver o povo desprezando a palavra. E com isso indo para a condenação. Pregar a verdade, irmãos, não traz plateia, não traz popularidade, não traz agenda de pregadores. Pregar a verdade do evangelho é aborrecer o sistema religioso, é aborrecer quem está nas trevas, é aborrecer quem está fora da verdade. Pregar o evangelho, irmãos, é combater o combate da fé contra os contradizentes da fé. Pregar o evangelho, ser profeta verdadeiro de Deus, não é isso que hoje acontece aí. É show, é evento, é grande multidão enchendo o estádio para ver o profeta. Se esse profeta pregasse verdadeiramente o evangelho de Cristo, levando para o povo correção, advertindo, repreendendo, exortando, se esse profeta tivesse verdadeiramente compromissado para pregar o evangelho de Cristo, ele não tinha essa plateia que hoje esses profetas têm por aí. Não tinha agenda de culto. Hoje os cultos é o comercial, né? Os profetas hoje é a atração do culto. Quem está hoje na igreja
Quem é que vai pregar hoje? Ah, hoje é o profeta fulano, é o pastor ciclano, é o pastor presidente que vem hoje para a igreja. Hoje que vai pregar é o profeta que é fogo, é poder, o reteté hoje. Hoje o céu vai descer. Não é isso que o povo quer? Mas o verdadeiro profeta de Deus não tem essa multidão, não tem essa plateia. O verdadeiro profeta de Deus vai ser expulso do meio do próprio povo de Deus. O que eu estou falando é princípio bíblico. Dá uma analisada no ofício dos profetas, no que eles passaram, nos profetas do Velho Testamento. Analisa os apóstolos no Novo Testamento, o que eles passaram para pregar a palavra. Analisa e vê se ele tem o gramor, se ele tem a fama, se ele tem o público que hoje esses tais pregadores e profetas têm, e pastores têm. São igrejas grandiosas, multidão para ali receber o artista do púlpito da igreja, o pastor, o profeta, o pregador, o teólogo, o doutor, o testemunho do fulano, do ciclano. Os apóstolos não tiveram isso. Não era essa. A recompensa que os apóstolos tinham era perseguição entre o povo de Deus. O próprio Jesus, cumprindo o ofício de profeta, ele foi rejeitado pelos judeus. Ele foi perseguido pelos judeus. Ele foi morto e entregue como um condenado pelos judeus. Você está entendendo isso? Rapaz, é muito sério. Aqui é assunto para abrir tua mente, tá? Aqui é ensino que verdadeiramente liberta. Agora eu vou dar um texto aqui. Eu vou ler agora um texto para a gente aprender algumas coisas muito importantes que eu e você precisa aprender nesse texto que eu vou dar. Vou citar aqui o texto para você também acompanhar na sua Bíblia. Depois de gravado esse vídeo, essa live, pegue esse vídeo, baixe e use ele para fazer uma análise, estudar, esclarecer assuntos. Use ele porque o conteúdo dos vídeos de instruções que eu levo é conteúdo sólido, é doutrina que edifica, é ensinamento que vai abrir a tua mente, a luz de Deus indo ao teu entendimento. A doutrina que eu levo não é água com açúcar. Muitos se aborrecem porque a verdade esclarece. As trevas não aceitam. Mas olha aqui. Vem comigo aqui aprender. Abre a tua Bíblia aí. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 3. Eu vou ler para você a partir do versículo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10. Vamos fazer uma leitura até o versículo 17. Por favor, me acompanhe e vamos raciocinar. Deixa a sua mente presa à palavra. Deixa a sua mente voltada para examinar a palavra. Vamos analisar o que a palavra ensina nesse texto que eu vou ler aqui agora. Segunda carta de Paulo a Timóteo. É muito calor, irmão. E eu estou aqui no meu quarto com ar-condicionado, tá? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 17. Eu vou ler e na sequência a gente vai analisar o que lemos para aprender o que lemos está nos ensinando. Amém? A palavra de Deus tem que ser assim. Ela tem que ser pregada e depois aplicada o que ela declara para o ensino dos ouvintes, para que haja um resultado no entendimento. Amém? Vamos lá. Vamos ler segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao 17. Tu, porém, permanece... Vamos lá, pegou a sua Bíblia? Vem para cá. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguição. Versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Olha para aí. Vamos ler, depois a gente vai examinando. Versículo 14.
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste ensinado, sabendo de quem tens aprendido. Versículo 15. E desde a tua mocidade, tu sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Versículo 16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meu irmão, isso aqui está sendo muito raro dentro das igrejas. Dentro de muitas igrejas, isso aqui é muito raro. Você já foi para uma igreja onde o pastor lê um texto desse assim e começa a explicar a você, ensinando com sabedoria, inteligência, sem grito, sem movimento, sem atração, sem distração? O povo tem que estar mais atento na igreja a ouvir. Igreja local de aprender. É escola. Igreja não é lugar de social, de entretenimento, de atração, de grito, de movimento, de corre-corre, de unção, de movimento. Não. Igreja é escola espiritual. Ou seja, era para ser, né? Igreja que eu falo é o local público, tá? Não é a igreja de Deus que somos nós. O local público, que hoje o povo chama igreja, onde a multidão se congrega, deveria ser escola, para o povo aprender de Deus. Não para o povo viver formado dentro de conceitos de homens. Vamos ver o que a palavra aqui vai dizer? Paulo vai advertir Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 10, ele diz: Tu, porém, permanece naquilo... Não. Capítulo 3, versículo 10 diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Ora, irmão Wellington, como é que Paulo diz que Timóteo tinha que seguir a doutrina dele? Paulo não está falando da doutrina dele dentro do ministério, doutrina particular dele. Quando Paulo diz a minha doutrina, no contexto de a doutrina que ele ensina, Paulo diz que ele não pregava outra coisa, era Cristo que ele pregava. Ele pregava a doutrina de Cristo, o evangelho de Cristo. Paulo pregava com tanta segurança que dizia aos irmãos: guarde esta doutrina que eu prego, esta minha doutrina, se você não guardar, você não pode ser salvo. Paulo dizia isso porque Paulo pregava a doutrina de Cristo, não é doutrina de igreja paralela. Está entendendo? Paulo diz: siga meu exemplo de fé, porque o exemplo de fé de Paulo é o exemplo de fé que todo cristão deve ter. Submisso à palavra, ao senhorio, seguindo a Cristo, com a fé em Cristo, renunciando sua vida, para que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Nós temos que viver para Cristo, não é para religião, igreja. Olha o que ele vai dizer no versículo 11. Paciência, perseguição, aflição, tais quais me aconteceram em Antioquia. Perseguições que eu sofri, mas o Senhor me livrou de todas. Paulo vai dizer que ele passou muito... Olha aqui, tá vendo aqui, irmão, que eu estava falando antes? O verdadeiro profeta sofre isso aqui, ó. Paulo disse que passou muita aflição, passou perseguição. Paulo não teve ministério com cadeira exclusiva para ele sentar. Paulo não teve ministério grandioso, instituição, um império, uma casa bonita de alvenaria para ele sentar e ficar lá sentado e o povo reverenciá-lo. Paulo estava sofrendo aflição. A função do profeta de Deus é estreita, é árdua, é desconfortável. Hoje, os capazes, não, o pastor sofre muito, o profeta tem uma missão difícil. Que difícil? Esses mentirosos que estão aí, sendo aplaudidos, sendo venerado, sendo adorado dentro dos seus impérios, sentado nas suas cadeiras gloriosas, na sua posição de soberano, sofrem o quê? Olha o que Paulo sofreu. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, segue o meu exemplo. Olha o que aconteceu comigo por ser fiel e pregador do evangelho.
sofri perseguições, aflições. Em tudo eu passei, sofri tudo isso. Versículo 11, ele diz assim: quantas perseguições eu sofri, e o Senhor de todas me livrou. Deus está conosco para nos livrar, para que possamos cumprir o ministério que Ele nos deu. Vem cá, só para tu aprender mais uma coisinha aqui. Sobre isso que eu estou falando. Quando Deus levantou o profeta Jeremias, não foi para ele ganhar multidão e plateia para ele. Foi uma missão árdua que Deus deu a Jeremias. O profeta sofreu. Vai examinar lá a carta de Jeremias, o livro de Jeremias, para você aprender o que é que um profeta sofre, qual é a prosperidade que ele tem. Jeremias foi chamado por Deus. Deus disse: Jeremias, eu tinha escolhido o ventre da tua mãe para essa missão, tá? A escolha de Deus não é para salvação. A escolha de Deus é para ministério. Ele que escolhe para pastor, evangelista, doutor, apóstolo. É ele que escolhe, não é o homem. Então, essa escolha é pessoal de Deus. É privada dele. Quem escolhe é ele. Não é ninguém que consagra ninguém. Não, você vai receber a unção de pastor. Você vai ser consagrado a pastor. Isso aí é na igreja dos homens. Mas na igreja de Deus, quem escolhe é ele. Quando ele vocaciona, quando ele prepara, para depois ele enviar. Amém? Então, Deus pega Jeremias e diz assim: Jeremias, não tenha medo. Eu estou te enviando para esse povo. Eles não vão te ouvir. São casa rebelde. Mas prega a minha palavra. Quer ouça ou quer deixem de ouvir. Prega a minha palavra. Vão investir contra ti, Jeremias, mas não vão prevalecer. Deus adverte a Jeremias que ele ia passar por uma grande situação difícil. Que o povo ia investir contra ele, mas não iam prevalecer. Deus, ele diz: porque eu sou contigo para te livrar. Então Deus, ele adverte o profeta. Jesus vai dizer: vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, vocês vão ser expulsos do meio do povo que diz que é de Deus. Jesus adverte, profeta de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, ele não tem essa plateia, não tem essa aceitação que esses homens têm aí. Não tem esses ministérios grandiosos que esses homens têm aí. Mas deixa isso para lá. Vamos para o texto que estamos aqui estudando, analisando e examinando. Segunda carta de Paulo, capítulo 3, versículo 10 ao 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Olha o que Paulo vai continuar dizendo no versículo 13. Eu li o versículo 12, o 10 e o 11. Olha o 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, mantém-se seguindo o meu exemplo, a doutrina. Olha, tudo que eu tenho passado, se mantenha nisso. Ainda que venha perseguição, ainda que venha sofrer, padecer situação difícil, permanece nisso. Porque os homens maus e enganadores vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Os homens só vão prevalecer, só vai ter aprovação na multidão, só vai ter grande público a quem vai aplaudir, venerá-los, porque eles vão trabalhar a mentira e não a verdade. Porque se trabalhar a verdade, não tem essa aceitação. Agora, interessante é o que Paulo vai dizer a Timóteo aqui, no versículo 14 em diante, até o 17. Acompanha comigo, Paulo vai dizer, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de quem foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e desde a tua mocidade, tu conheces as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação que há pela fé em Jesus Cristo. Aqui eu quero te ensinar algo muito importante, para você sair do engano que está vivendo, em nome de Deus, por meio dessa doutrina maldita dentro dessa igreja. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Versículo 14, ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem tu foste ensinado, porque tu foste instruído, ensinado, desde menino, nas sagradas letras. Porque Timóteo, ele tinha o pai judeu, mas a mãe, a avó de Timóteo,
A mãe e a avó era, aliás, ele tinha o pai grego, mas a mãe e a avó de Timóteo era judeu. E os judeus sempre ensinam suas crianças, porque Deus vai dizer, ensina o menino no caminho que ele deve andar. E os judeus foi sempre orientado por Deus a ensinar as crianças para conhecer o Deus dos pais deles. E Timóteo foi ensinado por sua mãe e sua avó dentro das Escrituras para conhecer, para ter o entendimento. Paulo vai dizer, tu sabes, tu conheces a Sagrada Letra. Hoje eu fico olhando a maioria das crianças no meio evangélico, o que elas estão sendo ensinadas, o que elas estão aprendendo. Ser adeptas, discípulas, seguidoras de religião. O que elas estão aprendendo? Ir para as igrejas. Para quê? Para participar de conjunto, participar do ensaio, participar do coral, fazer grupo de louvor, cantar, viver peça de teatro, apresentar-se para a igreja. O que é que as crianças no meio evangélico estão sendo instruídas? Há uma vida religiosa. Não, você vai aprender a fazer gesto, está no grupo de criança, vai aprender a cantar. Só que a palavra de Deus não diz assim, ensina o menino a estar na igreja. A palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus não diz assim, ensina o menino a ir para os cultos da igreja. A palavra de Deus não ensina isso. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. E qual é o caminho que o menino deve andar? É o caminho da vida religiosa dentro da igreja? Não! É o caminho do conhecimento da palavra. Você tem que ensinar o teu filho dentro do conhecimento da palavra de Deus, para ele ter o entendimento, para que ele se conduza na sua direção moral, espiritual, seus conceitos, suas emoções, suas atitudes pela palavra. Ensina o menino no caminho que deve andar. Não é dentro de igreja, não é em trabalho de igreja, não é em culto, não é em conjunto, não é em formação de igreja, é na palavra. Rapaz, é muito sério isso. Mas o povo fica irritado com essa pregação que exorta, que corrige, que repreende. O povo quer ouvir isso não. Aí Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, lembra que tu fosse ensinado por tua mãe, por tua avó, nas sagradas letras. Por quê? Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Porque ela é quem te dá o conhecimento para a salvação que há pela fé em Jesus Cristo. Aí eu quero te ensinar algo muito importante. Nesse texto aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Olha o que Paulo vai dizer. E desde menino tu sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Olha o que Paulo vai advertir Timóteo. Timóteo, tu tem o conhecimento das Escrituras. E o conhecimento das Escrituras te leva para a direção da salvação. E essa direção da salvação, Timóteo, não é tu se filiar a uma igreja. Não é tu estar dentro de uma instituição religiosa, guardando as obrigações ordenadas pelos homens na formulação das doutrinas. Essa salvação, Timóteo, que as Escrituras te mostram, ela é pela fé em Jesus Cristo. Ela não é por nenhum ritual religioso, nenhum cerimonial, não é por guardar sábado, não é por ser daqui ou dali ou daquilo outro. Paulo vai dizer, Timóteo, tu desde de menino conheces as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação que há pela fé em Jesus Cristo. Você só pode ser sábio, ter entendimento do verdadeiro caminho da salvação, se você conhecer o que a palavra ensina e a palavra não mostra a você ir buscar salvação, buscar ser salvo, buscar segurança em Deus, em canto nenhum. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. É isso que a palavra ensina. Paulo vai advertir isso a Timóteo. Hoje tem gente aí estabelecendo princípio para essa salvação, por guardar sábado, por dar dízimo, por estar dentro de igreja, por ser batizado, por cumprir a devoção, por ser fiel e praticante dentro de uma instituição religiosa. É aí que o povo está se perdendo.
É aí que o povo está caído da graça, é aí que o povo apostata da fé, desviando da fé, por meio dessas doutrinas de demônios, esses enganos de homens fraudulentos, que faz do povo negócio, privando da verdade, para que o povo, pelo engano, esteja preso dentro do ministério dele, servindo a eles como negócio deles, dentro dos ministérios, onde os homens dominam sobre o povo com arrogância, prepotência, tomando de Cristo a autoridade que o povo tem que prestar. Não é a líder religioso, é a Cristo. Mas a maioria dos líderes religiosos tomam a autoridade que é para Cristo, levando o povo a submeter-se a ele. Tem que ter autoridade a ele. Ele é a autoridade, ele é o canal, ele é o mediador. O povo tem que submeter-se a ele, se fazendo maior no meio do povo, se fazendo mais de Deus no meio do povo, cobrando do povo obediência, dominando o povo com arrogância, prepotência, com domínio sobre o povo. Enquanto Jesus vai dizer que entre nós não tem quem é maior nem quem é menor. Não tem esse negócio de quem é que domina sobre ninguém. Compromisso que Deus deu àquele que ele vocacionou para pastor, não é para ser maior do que ninguém. Não é para ser o presidente, o soberano do ministério. Ele não mandou ninguém levantar ministério. Ele mandou fazer discípulos para ele. Ensinar o que ele mandou. Levar o povo ao conhecimento de Cristo. Formar no povo o temor, a obediência, a reverência. Não a igreja nem a pastor. Mas formar no povo o temor, a obediência, a reverência. Para servir, jurando fidelidade, não é a doutrina de igreja, é a Cristo, a sua palavra. Você está entendendo isso? Se você for prudente e estiver ouvindo a palavra, Deus está abrindo o teu entendimento agora, para libertar você desse engano que você estava. Você pode até estar dentro da vida religiosa, com o propósito de servir a Deus verdadeiramente, mas você está sem entendimento de Deus, você está sendo conduzido no caminho errado. Você precisa ser instruído, advertido. Foi o que Deus fez com Cornélio, quando enviou Pedro até Cornélio, para Pedro pregar a Cornélio a verdade que Cornélio precisava conhecer para uma vida verdadeira com Deus, aonde ele ia encontrar salvação. Porque até então, Cornélio era um religioso, vivia a prática e a devoção religiosa. E Deus contemplou isso em Cornélio, vendo que ele estava vivendo ali com uma forma sincera para servir a Deus. Mas só que ele estava sendo formado errado, no entendimento errado, na direção errada, dentro do caminho errado, por onde ele não ia nunca encontrar salvação. Com toda a vida religiosa que Cornélio tinha, foi preciso Deus enviar Pedro a Cornélio para pregar a Cornélio o poder pelo qual o homem é liberto e encontra a salvação, que é o Evangelho de Cristo. Foi o que aconteceu. Dá uma olhadinha lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e capítulo 11. Tu vai ver essa verdade lá. Então, meus amados irmãos, Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, tu conheces as sagradas letras, elas que podem te dar sabedoria. Quer sabedoria de Deus? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Não vai buscar a sabedoria de Deus dentro de um misticismo. Não, o discernimento, a unção. Quer a unção de Deus? Vem para cá, ó. A unção de Deus é aqui, ó. Pregar aqui, com autoridade. Sabe qual é a autoridade que o homem tem de Deus? É quando ele está pregando a palavra. Ele não tem autoridade de Deus porque ele é pastor, papa ou padre. Ele não tem autoridade de Deus porque ele está dentro de um ministério com uma grande multidão seguindo a ele. A autoridade de Deus está com quem está na verdade. Pedro foi repreendido por Paulo. Paulo não quis nem saber se Pedro era o mais considerado, era o mais experiente entre a igreja dos irmãos que estavam lá em Jerusalém. Pedro não queria saber se... Paulo não quis nem saber se Pedro era o ancião de Jerusalém. Não era de igreja ministério. Era dos cristãos que estavam em Jerusalém. Pedro era o ancião mais idoso, mais experiente, aquele que tinha mais experiência com Cristo para pregar a Cristo. Mas Pedro foi repreendido diante de todos os judeus. Paulo chega e diz assim, Pedro, o texto vai dizer que Paulo repreendeu Pedro na cara, direto, objetivo. Não tem que ter sabedoria, tem que ter verdade, sinceridade, para você corrigir as pessoas com a palavra. Aqueles que estão fora da palavra, tem que corrigir, seja quem for, meu irmão.
Pode não, mas o pastor é ungido, é o anjo da igreja. Quem disse isso? Quem disse isso que pastor é maior do que alguém dentro da igreja? Entre a igreja, não dentro da igreja. Porque dentro das igrejas dos homens, o pastor é o cabeça. O pastor é o líder. O pastor é o soberano. Nessas igrejas dos homens. Agora, quem foi que te disse que na igreja de Cristo o pastor é maior do que alguém? Quem foi que disse que na igreja de Cristo o pastor é cabeça? Entre a igreja de Cristo, aquele que foi chamado e recebeu a vocação de pastor, escuta uma coisa aqui para tu aprender. Ele também é membro, ele não é cabeça. Ele é membro. Tanto ele como eu e você tem que estar submisso à cabeça, que é Cristo. E todos que estão na palavra têm a obrigação de repreender aquele que não se conduz bem pela palavra. Não importa, mas é o pastor. Repreenda, não seja conivente, não seja participante do erro de ninguém e nem seja confortado no erro, nem viva o erro. Corrija, proteste, repreende, condene, reprove todo o conceito errado que está sendo ensinado, que está sendo formado dentro desse grupo que você está, seja de quem for, seja o pastor, o bispo, o profeta, o apóstolo, o obreiro, o evangelista. Repreenda, você tem a palavra, tem segurança, tem o conhecimento, chame ele para a palavra. Chame ele para a palavra, repreenda, diga, está errado, está errado. Não tenha medo não de alguém dizer, olha, não se levante não, Deus vai te pegar, não levante-se contra um ungido, não toque na obra de Deus, toque sim naquilo que não é de Deus, toque com o poder, com a autoridade de Deus, repreenda, reprove, condene essas obras infrutuosas dessas trevas, que não é luz, porque luz é quem está em Cristo, no Evangelho. Meu irmão, é muito sério o que eu estou falando aqui, meu irmão Adinaldo Nogueira, tá aí ligadinho, né? Está aí junto comigo aí nesse trabalho. É muito sério isso, irmão. Paulo não quis saber se Pedro era o ancião dos cristãos lá em Jerusalém. Paulo repreendeu Pedro na cara. O texto vai dizer, quando Paulo viu, quando Paulo percebeu, quando Paulo conheceu que Pedro não estava se conduzindo bem e nem direitamente pela verdade do Evangelho, não é nenhuma autoridade de ninguém não, viu? É a verdade do Evangelho. Quem não está na verdade do Evangelho tem que ser repreendido. Não importa quem é esse. Pedro foi repreendido por Paulo diretamente na cara, diante de todos, porque não andava bem, nem diretamente na verdade do Evangelho. Estava conduzindo-se em comportamento que não era pelo Evangelho. Estava dentro de entendimento, dentro de situação que não condizia com o Evangelho. Quando Paulo viu isso, Paulo corrigiu. Paulo repreendeu. Faça isso também. Não seja conivente, não colabore. E ainda mais, você participar, seguir, se acomodar neste grupo que está vivendo um bocado de prática, um bocado de regra, um bocado de doutrina que não condiz com o Evangelho, então você está decretando sua sentença, meu irmão. Então você está vivendo o anátema. Então você está, olha, reprovado por Deus. Cuidado. Está pensando que vai ser aprovado por Deus porque está dentro de uma igreja? Cuidado, meu irmão. As pessoas se aborrecem comigo porque eu falo a verdade dessa forma. Eu não falo aqui para agradar ninguém. Nem tampouco falo aqui para aborrecer ninguém. Eu falo a verdade para iluminar os que estão sem entendimento, para que, conhecendo a verdade, sejam libertos. Agora, quem se aborrece comigo, posso fazer nada, porque eu fui chamado para agradar a Deus, não aos homens. Paulo vai dizer aqui a Pedro, dá uma lidinha lá, em Gálatas, capítulo 2, dá uma lidinha do versículo 10 ao versículo 14. Tu vai ver isso que eu estou falando aqui. Gálatas, capítulo 2, versículo 10 ao 14, o texto vai dizer, lá no versículo 11 ou é o versículo 12, que Paulo repreendeu Pedro na cara, diante de todos os judeus que estavam ali naquele momento, porque Paulo viu que Pedro não estava se conduzindo bem, nem direitamente pela verdade do Evangelho. É o que Paulo vai dizer, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Venha um anjo do céu, ou qualquer um do nosso meio, pregando um outro evangelho, que não seja esse que eu vos preguei, não receba. Não importa quem é o homem, não importa qual é a visão, foi um anjo, foi Miguel, foi Gabriel, foi o próprio Jesus, é mentiroso.
alguém que vem a você e não traz a doutrina de Cristo, traz uma doutrina, traz uma visão, traz uma revelação, traz um ensinamento que não condiz com a esperança nem a verdade do Evangelho, não é de Deus, não receba. É isso que o apóstolo João vai dizer. 2 João, versículo 9 e 10. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse tal não tem a Deus. Não o recebais, nem tampouco siga, aparta-te dele. Rapaz, é muito sério. Então, para encerrar, que eu acho que essa live já está passando de 1 hora, e eu não gosto de fazer live muito comprida, mas olha aqui, mas vale a pena, é estudo que alimenta, que edifica, que nos abre o entendimento, nos abre o entendimento. E Paulo vai continuar dizendo aqui a Timóteo, versículo 15, desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem te fazer sábio. É por aqui, viu? Você só vai ter o conhecimento da salvação por aqui. Se você está sendo instruído por alguém que não tem compromisso com a verdade do Evangelho, você não está sendo conduzido na direção da salvação. Você não está recebendo o ensino que vai te levar à salvação. Porque Paulo vai dizer aqui a Timóteo, desde a tua meninice, tu sabes as sagradas letras que podem te dar sabedoria para a salvação. Essa salvação que é pela fé em Jesus Cristo. A salvação só pode ser encontrada pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia não fala de nenhum outro meio de salvação. A Bíblia não ensina ninguém a ser salvo por nenhum outro meio. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Pedro vai pregar essa verdade, dizendo assim, em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos, só por meio de Jesus. Não é por batismo, não é guardando sábado, não é dando dízimo, não é estando em igreja, não é sendo de nenhum ministério, é por Cristo, pela fé. Não importa o tempo da pregação, o importante é a expressão. Amém, meu irmão Adinaldo Nogueira? Amém. Seria bom se todos pensassem assim, não é? O conteúdo que está sendo falado, não é? É isso aí, valeu, meu irmão. Deus abençoe cada dia mais aí no entendimento. O irmão tem sido agraciado por Deus pelo entendimento, viu, meu irmão Adinaldo Nogueira? Então, para encerrar, aí Paulo vai dizer agora aqui, no versículo 16 e 17. Escuta aqui o que Paulo vai dizer agora. Olha, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê? Para que nós precisamos ser instruídos com a Escritura? Para que as Escrituras estão aqui para nós? Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, versículo 16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meu irmão, para você ter uma vida perfeita com Deus, você precisa ser instruído pela palavra, pela doutrina de Cristo, aquilo que as Escrituras revelam da verdade manifestada por Deus, revelada na nova aliança, por Jesus Cristo, porque na velha aliança Deus falou através dos profetas, mas agora, através do Filho, é através de Jesus. Foi Jesus que trouxe o conhecimento da verdade que liberta. A verdade não veio por Moisés, não veio por nenhum outro meio. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele que veio para nos trazer essa luz de Deus. Ele é a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento. Você está entendendo isso? Não é Buda, não é Maomé, não é Confúcio, não é Sócrates, não é Siddhartha Gautama, Buda, não é Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisarde, não é Joseph Smith, não é Charles Taze Russell. A luz de Deus não é Ellen White, a luz de Deus não é o Papa, o Padre, nem o pastor. A luz de Deus que você precisa ter a sua mente iluminada por ela é Jesus,
a doutrina dele, o que ele ensinou, o que ele pregou, o evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento, nos livrando da cegueira do diabo que nos privou do conhecimento da verdade, para que não sejamos libertos, porque o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Segundo as Coríntios 4:4, o diabo tira a palavra do coração do homem, para o homem não se salvar crendo na palavra. Não tem salvação por nenhum outro meio. É pelo aquilo que a palavra mostra. E a palavra mostra Jesus. E o diabo, ele tira a palavra do coração do homem para o homem não se salvar crendo nela. Foi Jesus quem disse isso. Lucas capítulo 8, versículo 12. Confiram os textos que eu estou dando dentro da explicação que eu estou levando. Não estou aqui aplicando nenhuma interpretação minha. Estou pregando a Bíblia pela Bíblia. Então, mais uma vez eu vou encerrar com o texto de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A boa obra não é vida religiosa de igreja. A boa obra, que é a vida com Deus, dentro da direção dele, é pela direção, instrução da palavra. E a palavra não ensina ninguém a viver uma boa obra, fazendo obra de religião, instituição, nem tampouco vivendo uma vida de devoção religiosa. A boa obra que Deus quer que nós vivamos, praticamos como salvo, é andar na justiça, é ser verdadeiro, é estar guiado por Cristo, submisso a Cristo, porque o reino de Deus não consiste em nenhuma vida religiosa, nenhuma formalidade de usos e costumes. O reino de Deus não é questão de comida nem de bebida. É paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Confira isso lá, Romanos capítulo 14, versículo 17. Então, que você medite nessa instrução. Que você desperte para o entendimento de Deus, para viver uma vida verdadeiramente com Deus, sendo instruído no que as Escrituras nos ensina, para que você seja perfeito e perfeitamente instruído para a vida com Deus, de fé, de conhecimento, de entendimento, de prática, na sua vida de Deus, na sua vida de fé com Deus, aqui e até o final, para ser salvo. Porque só será salvo aquele que persevera até o fim. E perseverar aqui não é perseverar na vida religiosa. Não é perseverar sendo devoto de igreja. É perseverar na doutrina de Cristo. Tenha cuidado de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. Paulo vai dizer a Timóteo, sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. Então que Deus abençoe, que você possa estar sendo iluminado com a doutrina de Cristo que você está recebendo agora, a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Deus abençoe a todos. Meu irmão Adinaldo Nogueira, mais uma vez me despeço do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando. Já tentaram me desviar da palavra de Cristo, mas não conseguiram. Amém? Amém? Esse é o trabalho do diabo. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, que muitos vão apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios. É isso que o diabo faz, tirando a gente da doutrina de Cristo, trazendo outro ensinamento, outros conceitos, levantando homens que diz que é profeta, pastor, que é sábio das Escrituras, que é conhecedor das Escrituras, para nos desviar de Cristo, da simplicidade do Evangelho de Cristo. Mas o Senhor Jesus disse que prudentes são aqueles que ouvem e praticam a sua palavra. E aí, meu irmão Adinaldo Nogueira, fica mais uma vez aquela receita de Deus para nós, para a gente estar firme no Senhor e não ser levado por vento de doutrina, nem ser enganado por doutrina de demônios, nem ser feito negócio do homem, nem tampouco seguir heresia de perdição. Fica o conselho de Deus, irmão Adinaldo, para a nossa vida, que está lá na carta do apóstolo João, segunda carta do apóstolo João, no versículo 9 e o 10, que diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Porém, nós temos que ser prudentes.
Ouvir de tudo, reter o que é bom. E o que é bom é aquilo que está na doutrina de Cristo. Aquilo que não está na doutrina de Cristo não serve para edificar a minha vida com Deus. Porque a nossa vida com Deus só é edificada e firmada na doutrina de Cristo, pelo ensinamento de Cristo. Não é por ensinamento de igreja, de doutrina de pastor, de coisa alguma. Então, quando alguém vier lhe ensinar alguma coisa, por exemplo, olha, você tem que guardar o sábado para ser salvo. Aí o Senhor pergunta assim, Jesus ensinou isso? Vamos examinar para ver se Jesus ensinou isso? Não ensinou? Então fica tu e teu sábado, domingo, segunda, vai guardar o mês todinho se tu quiser. Vai viver esse ritual, esse cerimonial que foi para os judeus. Se você quer viver, viva. Mas eu não fui ensinado assim. Nós somos discípulos de Cristo. Temos que seguir e guardar a doutrina de Cristo. Não é de igreja alguma. Entendeu, irmão Edinaldo Nogueira? Quando alguém chegar para o Senhor e disser assim, olha, nós temos que ter uma igreja. Nós temos que ser batizados para ser salvo. Nós temos que ter um ministério. Aí você diz assim, aonde Jesus ensinou isso, meu irmão? Aonde Jesus ordenou isso? Aonde Jesus mostrou isso para os seus discípulos guardar como doutrina e obrigação para a regra de uma vida com ele? Aí o Senhor pergunta, vamos examinar. Eu não quero saber o que você crê, o que você diz, o que seu pastor ensina. Nós somos discípulos de Cristo. Nós temos que buscar, conhecer e praticar a doutrina de Cristo. É isso que nós temos que praticar para nos salvar, ou seja, para continuar no caminho da salvação. Sendo guiado, instruído, conduzido na doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja nenhuma. Quando alguém chegar para você e disser assim, olhe, se você não der o dízimo, você não é salvo. Tem que dar o dízimo como uma forma de honrar a Deus, de gratidão a Deus. Aí o Senhor pergunta assim, meu irmão Edinaldo Nogueira. Olha, vamos examinar a doutrina de Cristo para ver se Jesus ensinou isso. Aonde está sendo isso ensinado por Jesus? Guardar sábado, dar dízimo, está dentro de igreja. Aí a gente vai se defendendo dos falsos profetas, das doutrinas de demônios, do evangelho anátema. Quer ver outra coisa? Quando alguém disser assim, irmão Adinaldo Nogueira, meu irmão amado aí em Cristo Jesus, aí da cidade de Buqui, no sítio de Olho de Água, aí em Sergipe. O irmão Adinaldo Nogueira, que juntos estamos aí em comunhão, unidos na unidade da fé, pelo vínculo do Espírito Santo, combatendo o bom combate da fé. Né, meu irmão Adinaldo Nogueira? Aí o Senhor diz assim para essa pessoa, aonde foi que Jesus ensinou eu ir para o templo para adorar a Deus? Eu precisar de estar em algum local para buscar a Deus. Aí o Senhor pergunta, Jesus ensinou isso aonde? Quando alguém vier lhe dizer assim, não, o Senhor tem que adorar a Deus no templo, tem que estar numa igreja, tem que buscar a Deus. Aí o Senhor pergunta a essa pessoa, esse pastor, esse teólogo, esse conhecedor, esse mestre, esse doutor nas Escrituras, seja quem for ele. Aí o Senhor pergunta a ele, aonde foi que Jesus ensinou isso? Vamos examinar aqui? Venha comigo aqui examinar. Aonde foi que os apóstolos ensinaram isso? Vamos aqui, me mostre aqui. Entendeu, irmão Edinaldo Nogueira? Só mais uma coisa para a gente aprender, para se manter firme na fé e não ser levado por vento de doutrina. Quando alguém chegar para o Senhor, meu irmão Edinaldo Nogueira, e dizer assim, olha, nós temos que ir para a casa de Deus, nós temos que contribuir com a casa de Deus, nós temos que dar o dízimo na casa de Deus, para ajudar a casa de Deus. Aí o Senhor pergunta assim, a essa pessoa, a esse pastor, a esse professor, a esse teólogo, a esse doutor, a esse profeta. Aí o Senhor pergunta assim, irmã Edinaldo Nogueira, aonde foi que Jesus ensinou isso? Eu sou discípulo de Cristo. Se ele ensinou isso, eu vou praticar. Agora, vamos examinar, vamos analisar se Jesus ensinou isso na doutrina de Cristo. Aonde é que está isso no Evangelho? Para eu viver. Entendeu como é que a gente se defende dos falsos profetas, dos enganos, da mentira, da doutrina de demônio, dos ventos de doutrina, do evangelho anátema, das heresias de perdição, dos movimentos vãs? A gente se defende assim, buscando manter-se firme na doutrina de Cristo. Foi isso que Paulo disse a Timóteo, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás, e seja quem for o profeta, o pastor, o papa, o padre, se vier até você e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Agora, vamos conhecer a doutrina de Cristo. Para isso, nós precisamos ser prudentes e buscar, examinar as Escrituras para não errar. Buscar o conhecimento do Senhor para não ser enganado. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que Ele ensinou, porque só somos cristãos
verdadeiramente se guardar o ensino de Cristo. Não é guardar o ensino de igreja, é guardar o ensino de Cristo. Foi o próprio Jesus que disse isso lá em João, capítulo 8, versículo 31. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Amém? Então, meu irmão Edinaldo, fica na paz. Foi muito bom esse momento, muito edificante. Nesta hora, esse ensino, esta oportunidade que Deus nos deu de nos edificar na fé. É isso que nos edifica, né? Tem gente que acha que é cheio de Deus porque está indo nos cultos de poder. A gente só é cheio de Deus quando a gente está congregado. Olha aqui, ó. Eu e o irmão Edinaldo congregado, com outros irmãos também. Estamos aqui se edificando nesse momento, alicerçando a nossa vida, fortalecendo ela no poder do Senhor, que é a sua palavra, seu conhecimento, a doutrina de Cristo, que nos dá o entendimento para a vida com Deus. Então, meu irmão Edinaldo, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe cada dia mais as nossas vidas, ao Senhor, a mim e a todos os irmãos em Cristo Jesus. Sejam cada dia mais abençoados com o conhecimento e o crescimento do entendimento de Deus. Que Deus continue nos abençoando. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para sempre. Boa noite na paz do Senhor, meu irmão Edinaldo Nogueira. Amém e amém. Fiquem na paz.